Flamengo vai com tudo pro Luiz Henrique, André, porque sem o Almada agora vai complicar a situação do Flamengo se deixar o Palmeiras... E o dinheiro da Crefisa, usado no Vasco, pode tirar Thiago Almada do Flamengo. O porquê que o Flamengo se intrometeu nesse assunto? Que a família está influenciando a decisão do Almada. Olha, nós temos notícias boas com relação a reforços para o jogo contra o Vitória. E olha só, eu acho que a gente tem que falar também sobre essa questão envolvendo o Thiago Almada, né? Salve, salve nação rubro-negra, essas são as principais notícias do Flamengo. Fica comigo até o final do vídeo para saber atualizações sobre Thiago Almada. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vai lá e confere os créditos na descrição. Sem mais delongas, vamos direto pro corte, galera. Almada esnoba Flamengo e se aproxima de acordo com o River Plate. Onde que tá? Manda o link aí, André. Manda o link aí. Rádio Almada tá Itatiaia. fora. Não, mas manda o link aí. Vou mandar. Tá Almada, pelo menos então o Flamengo não deve ter o Almada, hein? Ah, meu Deus, que maravilha, Karina. Almada não será jogador do Flamengo. Olha, pelo menos uma notícia boa. Não vai ter o Almada, vão ter que se arrastar com a Arrascaeta mesmo, jogando 90 minutos, 180 minutos. Não vai ter Almada não, pelo menos isso, viu, Karina? A Almada tá fora do... Não vai ser jogador do Flamengo. Ah, se aproxima do... Vamos colocar aqui não pode pôr, Itatiaia não deixa pôr nada, André. É uma merda aí. Eu vou ler... O Marcos André falando aqui, que saiu na ESPN também. Na ESPN saiu. Ah, saiu? Deixa eu colocar só a foto e aí eu leio a notícia aqui. Porque também o pessoal fica todo... Eles não deixam eu colocar e tá tudo bem, tá certo. Eles fizeram a matéria. Vou colocar só a fotinho do Almada, ó. Vamos ler a notícia que saiu do Almada então, Thiago Almada, ó. Eu vou ler a notícia que saiu na ESPN e saiu também na Itatiaia. A notícia é a seguinte, ó. Saiu agora, hein? 18h20, agora há pouco. Almada esnoba Flamengo e se aproxima de acordo com o River Plate, de jornalista. Rubro-negro negociava com o meio-campista, multicampeão pelo Botafogo, e estavam confiantes na contratação. Estavam confiantes, ó. Aí coloquei aqui, ó, a notícia, ó. As negociações entre Thiago Almada e Flamengo parecem ter esfriado. O rubro-negro tentava a contratação do meio-campista do Atlético de Madrid para reforçar a equipe do técnico Leonardo Jardim. Nesse domingo, agora há pouco, a imprensa argentina sinalizou a aproximação de Almada com o River Plate. No início de julho, o jornal Olé tinha informado uma negociação entre as equipes para que o meio-campista jogasse nos Milionários por 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Segundo o jornalista César Luiz Merlo, o campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro com o Botafogo priorizou o retorno à Argentina a jogar pelo Flamengo. Então tá aí, ó. José Boto, diretor do Flamengo, confirmou que as negociações entre Rubro Negro e Almada estavam avançadas e que o clube carioca estava confiante no desfecho. O fato aí, André, Thiago Almada mais próximo do River Plate, André. Pelo menos isso, o Flamengo sem o Almada, olha, o brasileiro parece que se aproxima do Palmeiras, André. Sem o Thiago Almada, o Flamengo não tem esse elenco todo, não. Aí eles vão tentar o Luiz Henrique, né, Gol? Não, Luiz Henrique não, aí não. Então, mas o time russo quer 40 milhões de euros, né? Você viu que saiu ontem, que a contratação do Paquetá saiu mais de 50 milhões de euros, 53 milhões de euros a contratação do Paquetá, entre comissões, entre impostos. Isso eu vi no pilhado, mais de 53 milhões de euros custou o Paquetá, gente. Então o Flamengo deu um passo muito maior que a pé. Quando eu falo que esse negócio, paga, contrata, é isso. Agora, esse jornalista só errou numa coisa, quando ele fala que o Almada foi multicampeão pelo Botafogo, ganhou 2 títulos no Botafogo. Multicampeão? Pô, mas pelo Botafogo tá bom, né? Nessa não, a multicampeão é 10 títulos, que nem o Gomes, 12 títulos, 14 títulos. Mas ele ficou pouco tempo, André, nem deu tempo. Títulos. Então não coloca multicampeão, Karina. Não coloca multicampeão na matéria. É isso. Não dá como multicampeão. Multicampeão é o Arrascaeta, 14 títulos. O Bruno Henrique, 13 títulos. O Gomes, 12 títulos. Isso é multicampeão. Marcos André mandou aqui, Almada vai jogar na Argentina. Será que o Flamengo está se movimentando para o Luiz Henrique? Com Plata e Luiz Araújo, não ganharemos nada. O Flamengo vai com tudo pro Luiz Henrique, André, porque sem o Almada agora, vai complicar a situação do Flamengo se deixar o Palmeiras...
Vai dar até o que não tem. Vai dar até o que não tem. Mas eu acho um jogador mais interessante que o Almada. O Almada, para mim, é uma temperatura muito morna, Lugó. O Luiz Henrique já não. O Luiz Henrique é arrastador de defesa. Para mim, o Flamengo vai sair vencendo. E o que eu falei dos argentinos? Que eles gostam de voltar para a Argentina. O Riquelme nunca teve no Brasil. É isso. Mas o Luiz Henrique seria uma excelente contratação, hein, Lugó e André? Sem dúvida. Uma excelente contratação. Eu queria no Palmeiras. Eu também. Trocar ele pelo ala, trocaria, mas no ato. E o Flamengo, André, por mais que a situação também seja crítica financeiramente, eles se desfazem de jogadores também. Tem jogador lá que eles querem se desfazer, vender, assim mas como não tá no Palmeiras. Aparecendo ninguém para comprar, né, Karina? Até agora, Carrascal, Plata, não apareceu proposta até agora. Uma semana de janela aberta. Continuando, a Leila Pereira refutou aí a nota do Flamengo, falou que foi ridícula. Eu não vou nem imitar a Leila aqui, porque eu não tô muito bom para falar ainda. Tô falando aqui, mas tem uma certa dificuldade, tá? E vamos lá, vamos colocar o que a Leila falou aí. O que você acha? Sobre a nota do Flamengo. Então, olha, pra falar a verdade, eu não entendi muito bem o porquê que o Flamengo se intrometeu nesse assunto. O que nós estávamos questionando eram decisões referentes ao nosso jogador. Então, eu não entendi o porquê da nota deles. Será que a carapuça caiu? Será? Será? Pode ser, eu não sei, porque, sinceramente, eu não entendi. E a coisa fica mais ridícula a partir do momento que o Flamengo diz que o Palmeiras é o clube mais beneficiado, não é? Pela arbitragem. Eu acho isso uma cara de pau absurda. Eu acho que eles esqueceram da final da Libertadores, o que aconteceu na final da Libertadores. Então, eu sou uma presidente que eu não questiono. Vocês nunca me viram questionando decisões da arbitragem em campo. Não é que eu acho que eu não posso servir, a arbitragem não pode servir de muleta, não é? Mas aquilo lá todo mundo viu, então é uma cara de pau dizer que o Palmeiras é beneficiado depois daquela final de Libertadores. Como você me falou da nota do Flamengo, que eu me lembrei agora também, que eu achei muito assim interessante quando eles dizem que o Palmeiras é o clube que houveram mais intervenções do VAR. Ainda bem, porque se houve intervenção do VAR, é que houve erro na arbitragem. Então o VAR veio para corrigir esses erros. Que o que o Flamengo queria? Que os erros persistissem? O Palmeiras ser o mais prejudicado? Eles querem o quê? Que a arbitragem volte sem as tecnologias do passado? Então, foi uma nota muito sem pé nem cabeça. Eu acho que é mais desespero. Eles deveriam cuidar mais do clube deles e esquecer um pouquinho do Palmeiras. Olha, eu não sei qual que é a sua opinião. Imagino que a maioria do pessoal que é flamenguista não deve concordar com nada com o que ela falou, né? Eu concordo com muita coisa e discordo quando ela fala da final da Libertadores. Porque na final da Libertadores, além do lance do Pulgar, teve o lance do Veiga também. Então, também teria que ter sido expulso. Não é só o Pulgar que foi expulso. Eu não sei se mudava nada, porque nessa Libertadores o Palmeiras realmente foi um covarde, né? Não jogou bosta nenhuma. Não deu um chute que acertou no gol. Deu chute, né? Finalizou, mas não conseguiu acertar uma no gol. E aí não adianta, né? Precisa pegar só naquele lance do Pulgar, sendo que teve um bem parecido, né? Do Veiga também, que deveria ter sido expulso. Então, cara, por isso que eu falo, a gente tem que fazer os contrapontos, cara. A gente não pode ser clubista, não pode puxar só pro teu lado a sardinha. Como eu vejo aí a galera no comentário. Né? Sei lá, fica chato, né, meu? Você começa... Você fica... Falou, vou ficar discutindo aqui pra quê? Sendo que a arbitragem é uma coisa que a gente não controla, velho. Tá lá na mão dos caras, os caras não são profissionais, nada. Sei lá. Então essa foi a resposta da Leila. A nota do Flamengo que rebateu uma nota do Palmeiras. E vai ficar essa discussão aí e não vão resolver merda nenhuma. Não vão resolver bosta nenhuma. Sei que você não gosta de falar palavrão, mas tem hora que não dá pra falar assim. Tem que, pra expressar realmente o quão ruim é a situação, a gente tem que meter um palavrão no meio. Vamos que vamos. Vamos falar de outra coisa aqui. Do Almada. O Flamengo está prestes a perder o Almada, pelo que trazem aí as últimas notícias desde ontem. Porque ele tá querendo ir pra Argentina. O River Plate teria aumentado a proposta, né? Teria... Agora,
pela notícia que chega aqui nos torcedores.com, que a família está influenciando a decisão do Almada e o River Plate ganhou força aí contra o Flamengo nessa contratação. Segundo a matéria, o Atlético de Madrid prefere negociar o Almada com o Flamengo pelas condições financeiras, mas o desejo do meia é de voltar à Argentina e jogar no River Plate, e o River Plate ficou como favorito, né? Tá com vontade de voltar para casa, que eu falo que tem aquela obsessão do jogador argentino quando o River Plate chama, cara. É um troço maluco de ver isso aí, cara. Então, agora vamos aguardar, né? Segundo... mas tem um agravante aí, tá? O River Plate já não pode colocar jogador nenhum, a não ser se vender ou emprestar outro. E nessa, o River Plate agora, para contratar o Almada, tá dependendo do Vasco da Gama, você acredita? Segundo a notícia aqui da esportesdr7.com, o Vasco pode melar a ida do Almada ao Flamengo. Por quê? O Vasco está negociando, tem uma negociação avançada com o Colídio, que é o jogador atacante lá do River, e é fundamental daí tirar esse jogador do River para o River poder trazer o Almada. Então, se o Vasco não quiser, falar, não vou deixar o Almada chegar ao Flamengo, para a negociação com o Colídio, eu não acredito que vai fazer isso, né? Se realmente tem interesse nesse jogador, eu não sei como que o Vasco está contratando também, porque está falando aqui que a Crefisa e o Vasco pode melar, né? Que a Crefisa que está querendo contratar esse jogador aí pro Vasco, né? Então, essa transação é fundamental para que o River possa vencer a disputa contra o Flamengo por Almada. Explica-se o seguinte: a janela de inscrições no futebol argentino já se encerrou nesta sexta-feira. Os clubes só poderão registrar novos atletas até dia 2 de setembro se venderem ou emprestarem a alguém. E o River Plate conta com a saída desse jogador, do Colídio, do atacante do River Plate, para o Vasco, para fechar com a Almada. Se não conseguir com esse jogador, vai ter que arrumar outro. Até 2 de setembro dá um tempinho, né? Tem um mês aí, né? Mas então tá dependendo muito agora. Ó, a questão financeira ainda é o seguinte: Colídio pode render cerca de 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. O dinheiro ajudaria aí na promessa de pagamento ao Atlético de Madrid nos 20 milhões de dólares pela metade do Almada. Não era 20 milhões de euros, não? Sei lá, né? O cara muda a informação toda hora aí. Mas é isso. Então, o Almada dava prioridade aí ao futebol europeu, mas hoje as duas maiores possibilidades são Flamengo e River Plate. Não tem outra. O futebol europeu não quer o Almada. A verdade é essa. Ele não está conseguindo jogar lá, não está conseguindo mercado lá. A característica dele não serve pelo... não tem outra explicação, né? A característica dele não serve pro futebol europeu. O cara não se interessa nele lá. Entendeu? Tanto é que foi para o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid já quer devolver, já quer vender. E não está conseguindo vender lá na Europa. E aí ficou Flamengo e River Plate brigando. Entendeu? Teve um time saudita que também procurou o Almada, mas o Almada descartou, não quer ir para a Saudita. Tá certo. É melhor vir para a América do Sul do que para a Arábia Saudita. Apesar da questão financeira lá ser muito maior, né? Mas aí esportivamente acaba de vez, né? Se ele tem alguma esperança ainda de ter uma questão esportiva melhor, tem que vir para cá. Não adianta ficar lá na reserva lá do Atlético de Madrid, sem jogar, afastado, porque parece estar fora dos planos lá do técnico. E aí, ou se não, ir para uma Arábia Saudita, sumir no mundo, né? Fica lá perdido, nunca mais joga em lugar nenhum. Então, o Almada está inclinado para vir para Buenos Aires por causa da família. Eu acho que daí, na minha opinião, uma incompetência muito grande do Flamengo. O Flamengo tem que ser mais incisivo na negociação, tem que ir mais para cima, tem que ligar para a família, conversar, fazer um monte de promessa, apresentar plano. Sei, alguma coisa não está sendo bem conduzida aí, na minha opinião, tá? Porque o poderio que o Flamengo tem em cima do River Plate é muito maior, velho. Não tem nem condição, a Argentina tá quebrada, a Argentina tá um horror aquilo lá. Tá quebrado, aí, pô, não é possível que um time da Argentina, sem garantias bancárias boas, vai se superar aí, de conseguir contratar o cara e o Flamengo levar um chapéu de um time da Argentina que não tem condições, cara. Na boa. Eu acho que aí tá faltando, tem que ir pra cima, né? Medo de gastar. O Flamengo tá com medo de gastar, essa que é a verdade. Porque se apresentar um dinheiro maior ali, acaba o problema. E vale a pena, hein? Porque esse cara vale a pena trazer. Mas, fazer o quê, né? Não sei o que se passa na cabeça do dirigente do Flamengo, né? Eu gostaria que o Palmeiras entrasse nessa aí e trouxesse o cara, velho.
Ah, porque já que não conseguimos, o Danilo estava afim de gastar aí 30 milhões, por que não põe no Almada 30 milhões? Não é possível que ele não venha. E a Leila Pereira é boa de conversa, liga pra mulher do cara, faz que nem fez com o John Arias. Liga pra mulher do cara, promete um monte de coisa, acolhe e tal. É isso que tem que fazer. Não é só o cara, a família também. E embora tenha essas negociações aí, tem o plano B com o Luiz Henrique também, que a gente falou aqui ontem. O Flamengo já, na gestão BAP, em dinheiro, segundo a terra.com.br, já gastou 900 milhões de reais em contratações. Só na gestão BAP. Matéria do Terra, né? Flamengo estipulou um novo patamar financeiro no futebol brasileiro, realmente, ao ultrapassar a marca de 900 milhões de reais em investimento com contratações de atletas. E de acordo com o balanço do trimestre, do primeiro semestre agora, a diretoria do Flamengo injetou 902,231 milhões em reforços desde o início da gestão do Luiz Eduardo Batista, o BAP, e o diretor José Boto, o Portuga. Por outro lado aí, o Flamengo também registrou um faturamento, né, porque não só comprou, também vendeu, de 595,511 milhões com a venda de jogadores, um montante que engloba os direitos federativos, luvas contratuais, taxas e intermediação. Os valores que o Flamengo despendeu na qualificação do elenco profissional tendem a crescer ainda mais, né, nos bastidores, devido à movimentação na atual janela, né? A cúpula flamenguista monitora aí o mercado, né, sob o comando do Léo Jardim, né, e busca a contratação de pelo menos mais 3 novos nomes, né, que inclui aí o Almada, que a gente está falando, e também tem o assédio internacional e tenta blindar aí, né, além de contratações que tem que fazer, tem o assédio em cima do Emerson Royal, do Léo Pereira, do Pulgar, já receberam propostas para deixar o Flamengo, né, e o Flamengo ainda tem, né, então tem muita coisa nessa conta aí, para crescer e para diminuir, né, para os dois lados. Vamos ver como é que vai ser a postura agora até o fim dessa janela. Se trazer o Almada, é mais um dinheiro que entra nessa conta aí. Se trazer o Luiz Henrique, como estão falando que pode trazer também, é mais um montante que soma aí. E mais o outro terceiro jogador que tem falado que é um centroavante, que já estaria quase certo, só que até agora ninguém anunciou quem que é. Olha o jogador, olha o que o Flamengo fez já desde a gestão BAP. O que mais gastou dinheiro é o Lucas Paquetá. 299,059 milhões em luvas e direitos. E tem a intermediação ainda de 16 milhões e 610. Olha o que o empresário ganha, cara. Meu Deus. 16 milhões e 610. O total do Paquetá, o Flamengo teve que gastar 315,669 milhões de reais. Aí depois tem o Vitão. No total do Vitão, entre luva, tudo, 81 milhões 863 81,863 milhões de reais. É dinheiro também, hein? Meu Deus do céu. O Andreu, mais 34,734 milhões de reais. Só em 2026. Aí depois teve Samuel Lino, que custou 203 milhões. Carrascal, 107,310 milhões. Emerson Royal, 78,837 milhões. O Juninho, 40,041 milhões. Jorginho, 23,832 milhões. Danilo, foi 16,894 milhões. E o Saul não foi divulgado. E o dinheiro da Crefisa, usado no Vasco, pode tirar Thiago Almada do Flamengo. Vídeo de hoje do canal da Nicola te explica essa história e fala também sobre o rubro-negro, com receita no primeiro semestre desse ano maior do que a de 14 times da Série A do Brasileiro ao longo de toda a temporada passada. Preciso te falar também sobre o Palmeiras, que precisou responder a uma nota do Flamengo acusando o Verdão de ser o maior beneficiado pela arbitragem no Brasil. Para completar, São Paulo há uma assinatura de anunciar a renovação de Caleri, o Corinthians não desistindo de Wagner Leonardo,
Cruzeiro com 2 reforços encaminhados. Mas vamos lá. Eu quero conversar com vocês, na verdade, sobre algo que aconteceu antes da partida, em uma entrevista da presidente Leila Pereira para a TV Palmeiras, onde ela rebateu a equipe do Flamengo em virtude da nota lançada pelo Flamengo ontem, né? Que o Flamengo falava que o Palmeiras, de acordo com o espião tático do GE, era uma das equipes mais favorecidas do Campeonato Brasileiro desde a implementação da ferramenta do VAR. Vamos ver o que a Leila falou? Créditos à TV Palmeiras e a gente já volta, bora lá. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, porque eu acredito que é importante a gente se posicionar sobre isso também, sobre a nota do Flamengo. Então, olha, para falar a verdade, eu não entendi muito bem o porquê que o Flamengo se intrometeu nesse assunto. O que nós estávamos questionando eram decisões referentes ao nosso jogador. Então, eu não entendi o porquê da nota deles. Será que a carapuça caiu? Será? Será? Pode ser, eu não sei, porque, sinceramente, eu não entendi. E a coisa fica mais ridícula a partir do momento que o Flamengo diz que o Palmeiras é o clube mais beneficiado, não é? Pela arbitragem. Eu acho isso uma cara de pau absurda. Eu acho que eles esqueceram da final da Libertadores, o que aconteceu na final da Libertadores. Então, eu sou uma presidente que eu não questiono. Vocês nunca me viram questionando decisões da arbitragem em campo. Não é que eu acho que eu não posso servir, a arbitragem não pode servir de muleta, não é? Mas aquilo lá todo mundo viu, então é uma cara de pau dizer que o Palmeiras é beneficiado depois daquela final de Libertadores. Que eu achei muito assim interessante quando eles dizem que o Palmeiras é o clube que houveram mais intervenções do VAR. Ainda bem, porque se houve intervenção do VAR, é que houve erro na arbitragem. Então o VAR veio para corrigir esses erros. Que o que o Flamengo queria? Que os erros persistissem? O Palmeiras ser o mais prejudicado? Eles querem o quê? Que a arbitragem volte sem as tecnologias do passado? Então, foi uma nota muito sem pé nem cabeça. Eu acho que é mais desespero. Eles deveriam cuidar mais do clube deles e esquecer um pouquinho do Palmeiras. Fascínio, é uma obsessão. Obrigada, Leila. Obrigada. Um bom jogo pra gente, que tenhamos um lindo espetáculo. Bem, meus amigos, vocês viram aí, e eu já quero começar adiantando aqui, que quando eu falo sobre a presidente do Palmeiras vir a público e falar a respeito, né, das situações ali que envolvem o Palmeiras, em vez de nota, carrossel nas mídias sociais, ela vir a público pessoalmente falar, eu não tô falando para ela dar uma entrevista rápida à TV Palmeiras e cutucar equipes rivais. Eu falo sobre ela levar a discussão para outro patamar, com mais propriedade, com mais eloquência, com mais autoridade. Levar no patamar de Confederação Brasileira de Futebol, levar no patamar de Federação de Arbitragem, levar no patamar de Superior Tribunal de Justiça Desportivo. É muito fácil você manter a discussão ali naquele raso e cutucar equipes rivais. Isso é muito fácil, isso é muito simples de fazer. Agora eu quero ver você realmente atacar os tubarões. Então, sobre ela vir a público e falar lá na TV Palmeiras, do Flamengo e não sei mais o quê, eu continuo com o meu posicionamento de antes. Eu acho que ela tem que marcar uma coletiva e realmente se impor frente aos órgãos que comandam o nosso futebol. E cai em discussão no plano dos clubes, isso não vira nada. Isso não vira nada. A única coisa que vai acontecer é que talvez daqui a pouco o Flamengo vai emitir uma nota rebatendo a presidente. Ou vai virar público, né? Em uma declaração do BAP rebatendo a presidente. Ou às vezes vai ficar quieto, não vai falar nada. O ponto que ela fala é que ela não entende por que o Flamengo emitiu uma nota ali falando sobre o Palmeiras. Simples, porque o Palmeiras emitiu uma nota utilizando um lance do Flamengo, citando o Flamengo no contexto da arbitragem e das decisões do STJD no dia anterior. E é claro, pessoal, ninguém aqui é inocente. Quando o Palmeiras emitiu aquela nota, eu falei assim, isso vai vir uma resposta.
O Corinthians, até agora, não respondeu, não falou nada, porque ele tá num plano competitivo muito diferente de Palmeiras e Flamengo. Hoje, a rivalidade do Palmeiras, esportivamente falando, ela acaba sendo com o Flamengo. Embora o Corinthians seja um rival histórico, mas a competição hoje, a busca por títulos hoje acontece dentro do espectro Palmeiras e Flamengo. Então era natural que o Flamengo daria uma resposta. Claro, eu não sei se ela utilizou de ironia, de sarcasmo, pode ser, mas todo mundo já esperava que o Flamengo com certeza iria responder isso. E aí ela cita outro ponto também, que é lá da final da Libertadores. Só que a gente não pode se esquecer que na final da Libertadores vazou um áudio da própria presidente do Palmeiras com o conselho, falando que não tinha como questionar a arbitragem, sendo que os jogadores do Palmeiras não tinham dado um chute a gol. Então, no momento que torcida, que conselheiros, que comissão técnica pede para a Leila se impor perante a questão da arbitragem, o chute do Eric Pulgar com o jogo parado na canela do Fux. Ah, Neto, teve o lance do Veiga também. Sim, tinha que ter ido pro VAR também. Mas o lance não estava parado, a gente estava dentro do contexto de jogo, né? O conselho do Palmeiras, jogadores, comissão técnica, torcida, pressionou para que a Leila falasse alguma coisa, se manifestasse de forma oficial, e ela não fez. Ela não fez sob a justificativa de que o Palmeiras não deu um chute a gol. Ah, como que eu vou questionar a arbitragem sendo que meus jogadores, ela falou sim ainda, sendo que meus jogadores não deram um chute a gol. E esse áudio acabou sendo vazado. E agora, mais de 6 meses depois, ela volta e fala isso. Lembrando que a Libertadores é da Conmebol, é outro contexto, é outra competição. A arbitragem, se eu não me engano, era uma arbitragem também de fora do Brasil. É um contexto bem diferente, bem diferente. Então ela tenta retomar aquilo, sendo que, na verdade, era para ela ter se posicionado naquela época. É por isso que eu falo para vocês, meus amigos, que a questão é a seguinte: o presidente de time de futebol tem que exercer autoridade, tem que se impor. Se você não se impõe na hora certa, depois você fica aí, tentando recolher as migalhas para discutir algo que ficou no passado. E aí já não tem a mesma força, já não tem a mesma eloquência, e a grande maioria dos rivais vão olhar e vai falar assim: é choro. Lamentavelmente é isso que vai acontecer, vocês sabem disso. Então, quando eu falo sobre a Leila vir a público e falar a respeito das situações com arbitragem brasileira, eu não tô falando para ela ficar cutucando o clube rival. Eu tô falando para ela ir realmente ali na fonte. Ah, Neto, mas tem gente do STJD que é torcedor do Flamengo, que é torcedor de equipes rivais. Ok, eles podem ser torcedor de qualquer equipe. A questão é você discutir com eles dentro do plano, do espectro deles. E não você ficar ali no raso contra clubes. Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. Eu tô indignado, né? Estou aqui nos estúdios da Rádio Band News FM em São Paulo e estava ouvindo a entrevista do técnico Abel Ferreira do Palmeiras após a vitória da equipe dele por 3-0 sobre o Fortaleza pela Copa do Brasil. E mais uma vez o Abel Ferreira falou sobre asterisco, sem citar o Flamengo, dizendo que ninguém vai apagar o asterisco do Campeonato Brasileiro, na verdade da Copa Libertadores da América do ano passado. É evidente que ele se refere àquele lance em que, na opinião dele, o Pulgar deveria ter sido expulso por causa daquele choque com Bruno Fux, e não cita o lance de Rafael Veiga, né? E pede mais uma vez que os palmeirenses estejam juntos, né, para evitar que algo parecido aconteça de novo. Ora, Abel desrespeita o Flamengo. Ele foi questionado sobre essa guerra de notas oficiais aí, uma emitida pelo Palmeiras depois do jogo contra o Vitória, em que foi uma arbitragem catastrófica, e uma nota depois emitida pelo Flamengo. Até falou sobre queda, fica insinuando coisas, rebaixamento do Palmeiras, que o Palmeiras jogou com muito orgulho a segunda divisão, falou que todos conhecem a história do futebol brasileiro. Quer dizer, ele se alimenta dessa coisa, né? Desse desrespeito para com o Flamengo. Ele desrespeitou o Flamengo mais uma vez. E é impressionante como o assunto das entrevistas coletivas é sempre a questão da arbitragem.
nunca é sobre o futebol apresentado, né, que muitas vezes até decepciona. Né? Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site da BandBet, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, tá? Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então clique no link que está aqui embaixo no comentário fixado. Pronto, você será direcionado para a capa do site da BandBet numa semana com muita Copa do Brasil e, por consequência, com as super odds da BandBet para você. O que são as super odds? São combinadinhas que eu sugiro para você com odds sem igual no mercado, sem iguais no mercado. Tá? Então, por exemplo, você tem uma combinada ali para acontecer determinada coisa no jogo com uma odd turbinada. É imperdível isso. Ficou curioso? Então não deixe de apontar a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então clicar no link que está aqui no comentário fixado. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos, e o Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Vamos lá então, retomando a questão, Abel Ferreira versus Flamengo. Eu tô de saco cheio, eu acho o Abel Ferreira chato pra caramba, né? E ele tenta, foi uma boa vitória do Palmeiras pelo que mostrou no segundo tempo da partida contra o Fortaleza, né? O time do Fortaleza é muito ruim e tal, mas o assunto sempre vem à tona para ser o Flamengo, né? E ele fala assim, não, porque o que aconteceu contra o Vitória envolveu também times C e D, ele falando time A, Palmeiras, time B, o Vitória, e não foi isso não. A torcida do Vitória reclamou horrores contra o Abel Ferreira. Horrores contra, não o Abel Ferreira, melhor dizendo, contra a arbitragem do jogo, né? Então, assim, há essa coisa, né? Essa questão envolvendo Palmeiras e Flamengo, né? A Leila Pereira diz que nunca critica a arbitragem. Mas quando o Palmeiras emite uma nota oficial falando sobre a arbitragem, em primeiro lugar, sim, ela critica a arbitragem, porque o clube que ela preside está criticando a arbitragem, e logo, institucionalmente, quem responde pelo Palmeiras é a presidente Leila Pereira. Isso é óbvio, né? Isso é muito claro. E isso serve também, essa coisa toda, para colocar pressão sobre a arbitragem. O futebol brasileiro não vai mudar. E ninguém está preocupado com melhoria da arbitragem ou melhoria do jogo jogado, e sim está todo mundo preocupado com críticas à arbitragem, está todo mundo preocupado em ganhar, não importa como, né? Então eu acho uma coisa muito chata, né? E esse desrespeito não leva a nada, leva só ao aumento de uma rivalidade, né? Que, claro, naturalmente vai se acentuar devido à polarização no futebol brasileiro nesse momento, né? Com duas equipes bem estruturadas financeiramente, tanto Palmeiras quanto Flamengo, de modos diferentes, né? As duas equipes acabaram se estruturando e polarizam, sem dúvida nenhuma, essa questão da disputa do futebol brasileiro. Então eu vejo dessa forma, né? Eu vejo como um processo em que ninguém sai como vencedor. Quer dizer, no fim do dia, no fim lá do ano, claro que alguém vai sair campeão. Mas o que isso provocou de melhorias para o futebol brasileiro? E fica essa história de contra tudo e contra todos, quer dizer, uma coisa insuportável, né? Eu não gosto dessa postura, desse vitimismo. Eu acho que deveriam, principalmente esses dois clubes, Flamengo e Palmeiras, isso é impossível, tá? Essa é uma utopia. Eles deveriam sentar-se à mesa para debaterem melhorias para o futebol brasileiro, eles liderarem uma coisa para melhorar o futebol brasileiro, não simplesmente essa troca de farpas por meio de notas oficiais, palavras de um técnico aqui, de outro técnico acolá. Acho que isso não acrescenta nada para o futebol brasileiro. E olha só, eu acho que a gente tem que falar também sobre essa questão envolvendo o Thiago Almada, né? Vários jornalistas da Argentina dão como certa a contratação de Thiago Almada pelo River Plate. Acho que nessa segunda-feira a gente vai ter mais novidades, né? Talvez o Flamengo tire o time dessa história, afinal de contas o prazo vence, o deadline é justamente esta segunda-feira. Aí o Boto vai ouvir.
aí o Boto vai ouvir, porque perder para o River Plate, tudo bem, ter a vontade do jogador, né? Isso é algo muito importante. O jogador ter a vontade de atuar pelo River Plate, beleza, mas cara, o Flamengo tem que ser mais certeiro, né, nas negociações, mais cirúrgico, né? Não pode perder jogador por aí. E aí tem o seguinte, o prazo para inscrição de jogadores para a Libertadores da América termina em menos de uma semana, cara, no próximo sábado. Então o que está acontecendo, né? Impressionante o que vem acontecendo com o Flamengo nessa questão de contratações. Não veio o Almada, vai vir o Luiz Henrique. Será que vem? Como plano B? O Luiz Henrique nunca poderia ser o plano B, deveria ser o plano A do Flamengo. Então essas coisas vão acontecendo e sem dúvida nenhuma vão incomodar o técnico Leonardo Jardim, que faz um trabalho nesse momento ruim à frente do Flamengo, assim como o José Boto. São trabalhos ruins, né? E isso pode culminar com a perda, de repente. O Campeonato Brasileiro já está se tornando mais difícil, também da Libertadores da América, afinal de contas todo mundo sabe que o Flamengo tem um confronto super complicado contra o Cruzeiro. Saudações, até a próxima e tchau, tchau. Então, olha só, trazer uma atualização aqui sobre o Nicolás de la Cruz. O jogador segue trabalhando normalmente no Flamengo. Fiz uma apuração aqui com relação à possível saída do jogador, se ele realmente estava rescindindo, se ele iria participar dos próximos jogos do Flamengo, preparar aí para o jogo contra o Vitória, se realmente já estava confirmado que ele sairia. A fonte ligada à diretoria do Flamengo me confirmou que caso haja o desejo do Peñarol real em contratar o De La Cruz, o próprio jogador tem que aceitar rescindir o contrato. O Flamengo, infelizmente, perde muito com isso, perde muito dinheiro. O Flamengo já perdeu com o Cebolinha, que não quer renovar, foi uma contratação caríssima. O Flamengo vai perder também com essa do De La Cruz. E tem a situação ainda do Felipe Tereza, né? Teve o Richard Rios, que o Palmeiras lucrou em cima do Flamengo, né, que liberou o jogador, e o Felipe Tereza, que agora também a gente tem essa situação que o Palmeiras vai renovar com ele até 29,30, colocando a multa de 100 milhões de euros. Cara, jogador que foi destaque e artilheiro do Brasileiro Sub-20, o Flamengo tem que começar a prestar atenção nas coisas que faz, né? Eu sei que a contratação do De La Cruz e do Cebolinha não foi dessa gestão, mas algumas decisões erradas são dessa gestão, né? Então, você libera um jogador, será que liberar um jogador foi a melhor escolha? Olha o dinheiro que você vai gerar para o Palmeiras e o lucro desportivo também, porque o garoto é bom, né? E aí a situação do De La Cruz, que o Flamengo está prestes a rescindir, pelo menos são essas informações que chegam, se o jogador quiser rescindir, o Flamengo vai rescindir. E aí a informação que saiu é que o Peñarol fecha essa semana com o Nico De La Cruz. No Flamengo dizem que ele segue trabalhando normal, se recuperando e tudo mais, tem os seus problemas físicos, que o jogador vai rescindir com o Flamengo e assinar um contrato por 18 meses, segundo o Fabian Bertolini de lá. Outros veículos já estão postando, ele é periodista, tá? Então, essas são as informações que chegam do Uruguai, tá? Que o Nicolás de la Cruz deve rescindir essa semana com o Flamengo e assinar por 1 ano e meio com o Peñarol. O Flamengo vai assumir essa situação, esse prejuízo aí do De La Cruz, mas deixa de gastar aí com 2 anos e meio de contrato, salário alto, e a decisão do jogador vai pelo coração, que é o clube dele, pela também família, por estar mais perto de todos. A gente compreende, né? Só é complicado o Flamengo estar com tantos negócios aonde ele tem prejuízo, né? Eu já expliquei alguns aqui para vocês, e esse do De La Cruz é mais um que o Flamengo amarga um prejuízo se confirmar realmente a rescisão do jogador. De qualquer forma, o Flamengo gasta muito dinheiro, gastou muito lá na contratação dele, mas hoje gasta muito dinheiro e não consegue utilizar muito o atleta. Olha, nós temos notícias boas com relação a reforços para o jogo contra o Vitória, jogadores que devem estar preparados para reforçar o time do Leonardo Jardim. Flamengo que hoje, né, Leonardo Jardim tem um time bem desfalcado, principalmente das suas principais peças, e com alguns jogadores fora de ritmo. Caso do Pedro, do Jorginho, né, jogadores que não entraram no ritmo depois ainda da Copa. E aí você tem somado a isso jogadores importantes como a maior contratação do Flamengo, que é o Lucas Paquetá, que precisa retornar e já está aí treinando e se preparando para voltar. Flamengo, além disso, está sem o Léo Pereira agora, o Léo Ortiz, que
não conseguiu retornar ainda aquela situação toda que aconteceu de reclamação, que o Flamengo esperava que voltasse antes, não conseguiu. E aí você tem essa recuperação do Léo Ortiz, né, que ainda vai precisar pegar ritmo. Então, eu espero de verdade que o Flamengo recupere todos para os jogos contra o Cruzeiro, mas principalmente para se recuperar no Brasileirão, porque o tempo está passando. O Palmeiras hoje, o Flamengo ganhando os jogos dele, e o Palmeiras mantendo, são 5 pontos de diferença. O Flamengo precisa de um tropeço e do resultado de vitória no confronto direto. Então, o Flamengo precisa se recuperar, gente. Esse é o momento, esse é o ponto de corte que a gente fala, né? Tem, então, notícias boas, tá? Ó, imagem aí do Gonzalo Plata, printada da Flamengo TV, olha aí. Gonzalo Plata treinando, tá? Ali, correndo em volta do campo, na verdade não é treinando com bola, mas já tá no campo, tá correndo, ele tinha uma tendinite no joelho e tá já se recuperando, isso é importante. E temos também imagem importante para trazer para vocês, olha, o Léo Pereira já treinando com bola, tá? Não aparece treinando junto do restante do grupo, mas já tá no campo treinando com bola e com chuteira no pé, tá? Ele já tá de chuteira, ó, pode ver as travas aqui, tá? Já tá de chuteira no pé. Você vai ver que essa é a imagem do Léo Pereira, tá? No treino de ontem, já treinando com bola, tá? E não tem muitas imagens, muitas opções aqui pra gente ver se ele tá integralmente com o grupo, mas já é importante, já é um passo importante. A gente vê o Gonzalo Plata correndo no campo e vê o Léo Pereira já com bola também no campo do Ninho do Urubu. Então são aí possibilidades de retorno importantes para o Flamengo. O Luiz Araújo também é um jogador que faz muita falta, principalmente os dois, né, de ponta, o Luiz Araújo e o Gonzalo Plata. Tá? Então é muito importante que o Flamengo recupere todos esses jogadores para poder ter o elenco realmente todo à disposição do técnico Leonardo Jardim. Vou falar mais uma vez sobre essa preocupação com jogadores do Flamengo saindo de graça, reforçando rivais. Dessa vez o Flamengo toma uma atitude que eu acho muito melhor do que simplesmente rescindir. O Flamengo parece que aprendeu, pelo menos eu espero, né? Aprendeu com a besteira M que fez, né? O Flamengo acertou aí o empréstimo do Ryan Lucas ao Atlético e aposta no desenvolvimento da joia. Tá? A diretoria aprovou a proposta de empréstimo do Atlético e espera apenas a definição do jogador para concluir a negociação. O jogador tem 21 anos, é volante, o Ryan Lucas. Eu espero que o Flamengo não precise de volante e esteja liberando o jogador e daqui a pouco está desesperado aí com o Pires na mão, né? A negociação depende apenas da resposta, então, dos representantes do jogador. Notícia trazida pelo Vene Casagrande. Internamente, o Flamengo vê a operação com bons olhos, principalmente pela possibilidade do volante ganhar mais minutos e sequência em uma competição nacional, já que o Atlético disputa agora a Série B do Campeonato Brasileiro. Está na 11ª colocação, com 28 pontos conquistados em 20 partidas. É uma oportunidade para o garoto ganhar rodagem e visibilidade na Série B do Brasileiro, tá? Teve passagem por Portugal, não teve grande sequência, tá? Teve no Sporting por empréstimo de Portugal. No entanto, o volante não conseguiu convencer a comissão técnica de Leonardo Jardim desde o retorno ao Brasil, e com isso o Flamengo, para também não liberar mais um de graça, e aí assinar com o Cruzeiro, com o Palmeiras, com o Corinthians, porque o Flamengo está sendo rei disso aí, né? Para não fazer isso, o Flamengo pegou e colocou ele na Série B. Por que não fez isso com o Felipe Tereza? Tem que ficar pé da vida mesmo. Por que vocês não fizeram isso com o Felipe Tereza? Era tão simples colocar ele num time menor. Mas tem que dar exemplo para os jogadores que estão no Flamengo. Dá exemplo de esperteza. Dá exemplo de que você é um clube sério. Que você faz negócio sem dar de mão beijada para os outros, porra. Que vergonha, cara. Você simplesmente soltar um jogador. Eu não consigo entender nem acreditar que você dá um jogador desse nível, né? É inacreditável, cara. Não entra na minha cabeça. Fizeram isso com o Richard Rios e foi a gestão passada, tá deixando claro, hein? Gestão passada, hein? Acho que era o Noval, eu não quero cometer injustiça, mas era o Noval, era alguém que estava lá. Na gestão do Rodolfo Landim, não foi? Com o Richard Rios.
E depois agora, o Boto, não é ele o responsável, é o Alfredo Almeida, mas na gestão do BAP os caras fazem a mesma coisa. Parem com isso! Cara, a gente teve aí o Rodrigo Garro, meia do Corinthians, sendo entrevistado pelo influenciador argentino Ezequiel, né? E participando de um ping-pong, quadro de perguntas e respostas rápidas aí. E ao ser perguntado sobre quem seria o meia, jogador do Brasileirão, né, o melhor, Garro não titubeou, tá? Falou o nome do Arrascaeta, meia do Flamengo, já de cara. Ele também foi perguntado sobre o estádio mais difícil de se jogar como visitante no Brasil e ele destacou ser o Maracanã. Pô, o muro tá baixo, hein? Que loucura. Os torcedores do Flamengo... esquece o Almada, traz esse cara, joga muito e ainda por cima exalta o Arrascaeta e exalta o Maracanã. Aí o pessoal já responde aqui, não, tu é o Boto? Aí o cara, eu te boto. Flamengo 1000 vezes maior que o Almada. Cara, a galera tá pé da vida, hein, com essa demora do Almada, já começando a falar Flamengo 1000 vezes maior que o Almada, tá? O pessoal falando que tem contusão séria e tudo mais, a questão do Garro, mas o Garro mexeu com os torcedores do Flamengo. Alguns torcedores aí elogiando, pedindo a contratação dele, esqueceu o Almada, porque o Almada tá aí cheio de nome-toques para vir pro Flamengo, né? Tá cheio, as matérias que tem saído, né? Eu vou falar sobre isso. Então, o pessoal aqui falando, demorou a reconhecer, agora ele não é mais o melhor, ele é o maior que nós temos. Falando do Arrascaeta, no lugar do Almada traz o Garro, um lateral esquerdo, o Malcom, o Garro, um lateral esquerdo e um 9. Fica perdendo tempo. Cara, o Malcom é caríssimo também, cara. Que viagem. O Malcom é mais caro que o Almada. Cara, era esse que o Flamengo tinha que ter comprado, ao invés do De La Cruz. Joga muito e na época era mais barato. Pô, bem lembrado, hein? Bem lembrado. O Flamengo dá uns moles aí, jogador aí no mercado sul-americano. Falei isso agora, recentemente, do Santiago Sousa, né? Falei isso agora. Jogadores aí bons de contratar, o preço ainda tá interessante, mas dá mole, demora. Agora a galera, então, pedindo aí a contratação do Garro no lugar do Almada. Eu queria falar com vocês sobre a situação da pesquisa da Datafolha, que botou o Flamengo com 22% dos brasileiros e Corinthians e Palmeiras juntos somam 21%. 1% a menos, os dois juntos, 1% a menos que o Flamengo. Eu vou dizer para vocês que eu acho que é menos ainda que isso, tá? É menos que isso, tá? O Corinthians é o segundo, o Palmeiras é o terceiro, com 7%. Aí a gente tem o Corinthians com 14%. Flamengo com 22%. Mas em várias situações ali você junta 3 ou 4 clubes e eles juntos não... Tem até o fato de 5 clubes não darem a torcida do Flamengo. É impressionante, né? E aí os caras ainda assim querem disputar com o Flamengo a questão que a tia Leila lá querendo disputar a questão do valores de transmissão, quer falar de audiência. A tia Leila quer falar de audiência. Quer falar da disputa com o Flamengo. O Flamengo ganha muito. O Flamengo é egoísta. Egoísta nada, dá mais audiência, tem que receber mais. A pesquisa do Datafolha só mostra isso. O Flamengo é o clube que dá audiência, é o trem pagador do futebol brasileiro. Agradeça que vocês podem negociar os jogos que fazem contra o Flamengo. É simples assim. Agora, vem querer tirar uma onda, mas tá aí a pesquisa. Vocês juntos, Corinthians e Palmeiras, os principais clubes de São Paulo, né, são menores do que o Flamengo em número de torcida. E querem reclamar do quê? Dão menos audiência do que o Flamengo. A mesma coisa que eu posso dizer é o seguinte, os influenciadores do Palmeiras, no grito de novo não. No grito de novo não. Faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Quem ganhou no grito contra o Botafogo foram vocês. O texto trouxe até lá o negócio de inteligência artificial. Viajou, mas a gente sabe. O Botafogo, tudo bem, fez contratações e não pagou, doping financeiro, ok. Mas o Palmeiras, na época, lá o Varmeiras, pô, a gente sabe, gente, né? Quantas vezes é título no fax, é aquela entrada do Felipe Melo no Vini Júnior, na época do Cheirinho, chamavam de Cheirinho o Flamengo se reestruturando, Felipe Melo no Vini Júnior, a entrada do Richard Rios no Everton Ribeiro. Esses anos aí que o Palmeiras ganhou
títulos ali, fazendo um pontinho contra o Flamengo ali, pontos importantes. Vocês não falam, vocês querem falar dessas narrativas que vocês criam. Então, nação rubro-negra, é isso aí. Chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal. Deixa nos comentários o que você achou sobre este vídeo. Não esquece, galera, de dar a força com o like, com a inscrição e também com o compartilhamento deste vídeo. E não esquece também, galera, de conferir os créditos na descrição. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês que me acompanhou até agora aqui, né? Até o final. E não esquece também, galera, de dar um placar. O próximo jogo do Flamengo é contra o Vitória. Então, desde já, deixa o seu placar aí para esse grande jogo. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e nos veremos no próximo vídeo.